O silêncio preenchia o quarto simples, onde o Papa Francisco passava seus últimos dias. Não havia luxo, apenas uma cama modesta, uma cruz de madeira pendurada na parede e uma pequena janela que deixava a luz do sol entrar suavemente. Lá fora, o burburinho do Vaticano continuava, mas dentro daquele aposento, o tempo parecia ter parado. Ele sabia que o fim estava próximo. Seu corpo já não respondia como antes, e a dor era constante, mas não era o físico que o atormentava. Algo muito maior pesava sobre sua alma, algo que ele havia carregado por toda a vida e que não podia mais manter em segredo. Naquela tarde, ele pediu para ver o jovem padre Mateo, um confessor discreto e leal, conhecido por sua compaixão e discrição. Mateo era novo no Vaticano, mas sua fé e dedicação haviam chamado a atenção do Papa. Quando o pedido chegou, Mateo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. O encontro, que mudaria tudo ao entrar no quarto. Mateo encontrou o Papa sentado em sua cama, com as mãos entrelaçadas e o olhar perdido. Francisco parecia menor, mais frágil do que nunca, mas seus olhos ainda carregavam a intensidade de alguém que havia vivido uma vida inteira de lutas, desafios e fé. Mateo, ele disse com a voz fraca, mas firme, o que vou lhe dizer hoje, você deve guardar até que seja a hora certa. Não sei se o mundo está preparado para isso, mas minha consciência precisa estar limpa antes de eu partir. Mateo assentiu, sentindo o peso das palavras do Papa. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando um pequeno caderno e uma caneta, pronto para ouvir e registrar o que seria a confissão mais importante de sua vida, e talvez da história da Igreja. O erro do passado Francisco respirou fundo antes de começar. Há muitos anos, antes de eu sequer imaginar que um dia me tornaria Papa, cometi um erro que me atormenta até hoje. Eu era jovem, ambicioso e acreditava que estava fazendo o que era certo para proteger a Igreja. Ele fez uma pausa, como se estivesse lutando contra as memórias. Havia um padre em minha diocese, um homem bom, mas que carregava um segredo. Ele tinha dúvidas sobre a fé, dúvidas que compartilhava comigo em confissão. Ele questionava a existência de Deus, a invalidade dos milagres e até mesmo os ensinamentos de Cristo. Mateo arregalou os olhos, mas permaneceu em silêncio. Eu deveria ter ajudado aquele homem, guiado-o de volta à luz. Mas em vez disso, eu o denunciei aos superiores. Disse que ele era uma ameaça à Igreja, que suas dúvidas poderiam contaminar os outros. Ele foi afastado, silenciado e nunca mais ouvi falar dele. Até hoje me pergunto se ele encontrou paz ou se foi destruído por minha traição. As dúvidas do próprio Papa Francisco olhou para Mateo, seus olhos brilhando com lágrimas. E sabe o que é mais irônico? Eu também tive essas dúvidas. Havia noites em que eu me perguntava se Deus realmente estava ouvindo, se Ele realmente existia. Eu olhava para o sofrimento no mundo, para as injustiças e pensava, se Deus é amor, por que Ele permite isso? Mateo sentiu um nó na garganta. Era difícil imaginar o Papa, o líder espiritual de bilhões, admitindo algo tão humano, tão vulnerável. Mas eu nunca pude admitir isso publicamente. Como poderia? A Igreja precisa de líderes fortes, inabaláveis. Então, enterrei minhas dúvidas e segui em frente. Mas elas nunca desapareceram completamente. Até hoje, ainda me pergunto se minha fé é forte o suficiente. O segredo do Vaticano, depois de um longo silêncio, Francisco continuou. Mas isso não é tudo. Há algo mais, algo que poucos sabem. Nos arquivos secretos do Vaticano, há documentos que poderiam abalar a fé de milhões. Manuscritos antigos, relatos de testemunhas, até mesmo evidências físicas que questionam a narrativa oficial da Igreja. Mateo sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Que tipo de documentos, Santidade? Francisco hesitou, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Há um evangelho perdido atribuído a Maria Madalena. Nesse texto, ela descreve Jesus de uma forma que contradiz os evangelhos canônicos. Ela fala dele como um homem profundamente humano que tinha medos, dúvidas e até mesmo momentos de fraqueza. Não há menção a milagres, apenas a um homem que buscava espalhar amor e compaixão. Mateus ficou em choque. Por que isso foi escondido? O Vaticano acreditava que o mundo não estava pronto para essa visão de Jesus. Eles temiam que isso enfraquecesse a fé das pessoas. Mas às vezes me pergunto, a fé verdadeira não deveria resistir à verdade, por mais difícil que seja? Milagre nunca revelado, Francisco suspirou, como se um grande peso estivesse sendo retirado de seus ombros. Há mais uma coisa que preciso confessar. Algo que nunca compartilhei com ninguém. Mateus prendeu a respiração. Há muitos anos, quando eu ainda era um jovem padre, testemunhei algo que só posso descrever como um milagre. Uma mulher em minha paróquia estava morrendo de câncer. Os médicos já haviam desistido e sua família estava se preparando para o pior. Mas uma noite, enquanto eu rezava ao lado de sua cama, algo aconteceu. Ela abriu os olhos, sorriu e disse que havia visto Jesus. No dia seguinte, ela estava completamente curada. Os olhos de Francisco se encheram de lágrimas. Eu deveria ter contado ao mundo. Deveria ter usado isso como um testemunho da glória de Deus. Mas, por algum motivo, guardei isso para mim. Talvez eu tenha tido medo de que as pessoas não acreditassem. Ou talvez eu tenha tido medo de que isso reforçasse uma visão de Deus que eu mesmo ainda lutava para entender. O legado de Francisco. Quando Francisco terminou, o quarto ficou em silêncio. Mateus não sabia o que dizer. As palavras do Papa haviam revelado um homem profundamente humano, cheio de falhas, dúvidas e arrependimentos, mas também alguém que buscava a verdade acima de tudo. Mateus. Francisco disse finalmente, o que você ouviu aqui hoje não é apenas a minha confissão, é um pedido. Quando eu me for, quero que você faça o que eu não tive coragem de fazer. Conte ao mundo a verdade, mesmo que ela seja difícil de aceitar. A fé verdadeira não é construída sobre segredos, mas sobre a coragem de enfrentar a verdade. Mateus assentiu, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. O mundo descobre a verdade dias depois, o Papa Francisco faleceu. Sua morte foi lamentada por milhões ao redor do mundo, mas Mateus sabia que sua verdadeira missão estava apenas começando. Meses depois, ele reuniu coragem para compartilhar a confissão do Papa com o mundo. As reações foram mistas. Alguns ficaram chocados, outros se sentiram traídos, mas muitos encontraram conforto na humanidade de Francisco. E no final, as palavras do Papa provaram ser verdadeiras. A fé verdadeira não precisa de segredos. Ela precisa de coragem. Essa história é um lembrete poderoso de que até mesmo os maiores líderes espirituais são, antes de tudo, humanos. Humanos que erram, que duvidam, mas que também buscam a verdade com todo o coração. A confissão do Papa Francisco não foi apenas um alívio para sua alma, mas um chamado para todos nós enfrentarmos nossas próprias verdades, por mais difíceis que elas sejam. Se você acredita na mensagem de humildade, esperança e fé, deixe um amém nos comentários. Sua participação é muito importante e fortalece essa mensagem para o mundo.